E o Enem finalmente está chegando. Faltando poucos dias para a primeira prova, é muito comum que nós, professores, sejamos abordados pelos alunos, pelos corredores da escola ou mesmo nas salas de aula, nos perguntando quais são os temas que mais caem nessa prova, ou que mais caíram nessa prova nos últimos anos. Até como uma forma de fazer aí uma última revisão e avaliar o que foi bem visto e o que não foi bem visto por eles e seus estudos pessoais. Sendo assim, para te dar uma força, pelo menos no que diz respeito à minha área de atuação, que é a geografia e as atualidades, eu resolvi fazer esse segundo resumo de aula especial sobre o Enem, só que dessa vez mostrando os temas que mais caíram na prova de 2010 para cá. Então, vamos nessa! Antes até da gente começar, eu quero te dizer que se você curtir esse vídeo, vai lá embaixo e marca o joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai aí embaixo no botão inscreva-se e clica em cima dele. E não esquece de clicar no sininho que está logo ao lado. Dessa forma, você vai poder receber as notificações com todas as novidades que vão pintar aqui no canal. Bom, para trazer esse vídeo para vocês, eu fiz um levantamento das provas de Ciências Humanas de 2010 até 2016 e separei aqui os temas de geografia e atualidades mais presentes nessas provas. Bom, então vamos começar de início pelos temas da geografia. Dentro desses temas do pacote básico de geografia, a gente não pode deixar de fora o espaço agrário brasileiro e a produção no campo, levando em consideração questões como a modernização do espaço agrário e o agronegócio. Sobre esse assunto, tem um resumo de aula aqui no canal. Eu vou deixar aí em cima um link para você acessar essa aula. Um outro assunto que não pode ficar de fora é o espaço urbano, levando-se em consideração o crescimento das cidades e os conceitos básicos que dizem respeito ao espaço urbano, além dos problemas comuns à maioria das cidades no Brasil e no mundo. Aqui no canal também tem um vídeo com os conceitos básicos do espaço urbano, então é só olhar aí em cima e clicar no botãozinho. E aí, juntando esses dois temas, é muito legal que vocês deem uma repassada no assunto relação campo-cidade, que é algo que vem se estreitando bastante nas últimas décadas. Um outro tema muito comum no Enem, na prova de geografia, é a questão do meio ambiente. Não só as questões ligadas aos impactos ambientais mais imediatos, como, por exemplo, os impactos atmosféricos, hídricos e a questão do lixo, mas também todos os debates, todos os congressos e conferências da ONU para discutir a questão do meio ambiente, levando-se em consideração que agora, em 2017, um dos eventos mais importantes para definir os conceitos que nós temos hoje a respeito de sustentabilidade, por exemplo, que foi a Rio 92, está completando 25 anos. Sobre as conferências de meio ambiente da ONU e os 25 anos da Rio 92, também há um vídeo aqui no canal. É só clicar no botãozinho aí em cima e eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição do vídeo. A cartografia é um tema que está presente em pelo menos uma questão a cada prova, e isso pode se transformar num bom diferencial para quem está aí somando pontos. Em geral, essa questão de cartografia não é a das mais complicadas, ou pelo menos não envolve uma cartografia mais avançada, e sim conceitos básicos, fundamentos da cartografia. Então vale a pena uma repassada em projeções cartográficas, escalas, orientação e localização e fusos horários. Esses são os temas que, em geral, aparecem na prova do Enem. Relevo, estrutura geológica, solos, processos erosivos e intemperismo. Esses são temas presentes em muitas das provas que nós tivemos nesses últimos anos. Além das questões da geopolítica, envolvendo aí os acordos e blocos econômicos, que pelo menos nesses últimos anos, com a eleição do novo presidente americano, Donald Trump, e os seus discursos praticamente se aproximam do isolacionismo dos Estados Unidos, podem vir a ser temas presentes nessa prova. O espaço produtivo,
a indústria e a globalização produtiva, a forma como as indústrias se deslocaram de um lado para o outro nas últimas décadas, essa diversidade de espaços produtivos que nós temos hoje, a própria forma de produção globalizada, além das questões ligadas ao consumo, são temas que, mesmo não tão recorrentes, podem estar presentes nessa prova a qualquer momento. Relacionado a esses últimos temas que eu citei agora, a produção industrial, a globalização e o meio ambiente, a gente tem as questões ligadas à energia. Lembrando que fontes de energia podem se tornar fatores geopolíticos, e aí é legal dar uma última olhada nas fontes de energia, tanto as não renováveis quanto as renováveis e as alternativas. Inclusive essa temática ambiental das conferências da ONU que eu citei passa muito em torno das fontes alternativas de energia. É legal dar uma olhada nisso. Outro tema recorrente é a questão de biomas e domínios morfoclimáticos, em especial dentro do território brasileiro. Muitas vezes a gente tem questões que vão associar a questão ambiental a esses domínios morfoclimáticos, fazendo menção direta a vários deles. Isso está presente em muitas das provas. Outro tema importante dentro desse pacote básico da geografia é a questão dos transportes, a logística e os transportes. Com todo esse dinamismo da produção globalizada, a questão dos transportes se tornou muito importante. Por isso, esse sempre vai ser um tema provável para a prova do Enem. E além disso, a gente tem as questões relacionadas à população. Crescimento populacional, dinâmica migratória interna e externa, os fluxos migratórios comuns, tanto no passado quanto na atualidade dentro do território brasileiro, as questões relacionadas à etnia e à cultura, o processo de formação do povo brasileiro. Esses são alguns dos temas dentro do assunto população que costumam aparecer nessa prova. Já naquela parte que nós chamamos de geografia regional de continentes, é muito comum, por exemplo, que a gente tenha questões sobre o continente africano. E aí, quando esse é o tema, vale a pena estar por dentro dos últimos acontecimentos, dentro das questões comuns a esse espaço. Os conflitos, sejam eles nacionais, religiosos ou étnicos, e a questão dos refugiados. Inclusive, essa questão dos refugiados continua em destaque, o que torna esses fenômenos migratórios forçados um tema recorrente e sempre possível para o Enem. Vale a pena também dar uma olhada nos últimos acontecimentos da América Latina, em especial as questões relacionadas à crise política, econômica e social pela qual a Venezuela passa nesses últimos anos. Em termos de Europa, vale a pena dar uma olhada nas questões internas da União Europeia, principalmente pós-crise, na ascensão dos partidos e das ideias de direita e de extrema direita em alguns países, como a França, que foi aquele caso da Marine Le Pen chegar ao segundo turno da eleição francesa, e que se reflete também na questão do Brexit, que foi a decisão da Grã-Bretanha de se retirar da União Europeia, que aconteceu no ano passado. E quando se fala em Ásia, a gente não pode deixar de dar uma olhada no Oriente Médio e na China, considerando a importância desse tema nos últimos anos. Agora, tratando-se especificamente de atualidades, vale a pena dar uma repassada na questão da crise política que vive o Brasil hoje. As questões ligadas ao terrorismo também precisam ser repassadas nessa reta final. As transformações recentes nas relações de trabalho, já que essas no último ano estiveram aí entre os temas mais discutidos no Congresso Nacional e também pela sociedade brasileira como um todo. O desenvolvimento das novas tecnologias e seus impactos dentro da sociedade também dizem respeito a esses temas que tendem a aparecer nessas últimas provas. As questões relacionadas a desigualdades e a exclusão social sempre vão estar entre os possíveis temas do Enem. E também, entre as questões de atualidades, vale a pena dar uma última repassada nos conflitos atuais, coisa que está acontecendo sempre em algum lugar do planeta. E para fechar, alguns temas onde as atualidades se mesclam com a sociologia e com a filosofia, como por exemplo as questões que envolvem a ética, as leis, religiões,
política em si, os sistemas políticos, as questões relacionadas à democracia e os movimentos sociais. Inclusive, entre esses movimentos sociais que eu falei, nos 2 últimos anos nós tivemos questões que giravam em torno do feminismo. E aí, se te restar alguma dúvida sobre esse tema, dá uma olhada no vídeo que eu tenho aqui no canal, na série O Professor Explica sobre o feminismo. Isso seria então um breve resumo dos temas que mais têm aparecido entre a geografia e as atualidades nas últimas provas do Enem. E se você tiver alguma dúvida sobre como proceder nesses últimos dias de prova, eu te aconselho a dar uma olhada no 3º vídeo da série Como Passar no Enem, que vai tratar justamente desses últimos dias, da véspera da prova e do momento em si da realização da prova, além de lembrar um pouco daquela questão de como é a dinâmica da prova em relação a questões fáceis, médias e difíceis. E assim eu espero ter te ajudado a relembrar quais são os últimos temas a serem repassados antes dessa prova que está chegando. Eu te desejo muita tranquilidade, muita competência e, se for necessário, boa sorte. Sendo assim, eu fico por aqui. Fique com Deus e boa prova!